Juízes 6, versículo 25. Estou numa pequena série de sermões dentro da série maior de sermões do livro de Juízes. Essa série é sobre a vida de Gideão. E ela pode ser chamada um homem duvidoso, um Deus certo. Um homem duvidoso, um Deus certo e constante. Gideão talvez seja um dos personagens bíblicos que mais expressa o que é o nosso coração, quem nós somos. As dúvidas que nos afligem, nos apertam naqueles momentos de dificuldades. Quando tudo ao redor parece ser difícil, é onde mais surgem dúvidas em nossas mentes. Principalmente dúvidas sobre o agir de Deus, sobre o que Deus tem feito em nossas vidas, sobre os planos de Deus para nossas vidas. Gideão é um personagem que retrata isso. Só que hoje nós vamos ver Gideão limpando não somente a sua sociedade, mas também iniciando uma limpeza do seu coração. As dúvidas vão voltar, a gente vai ver no próximo sermão, mas ele começa numa atitude de limpeza, e essa limpeza é com os ídolos do coração do povo, os ídolos do seu coração. Quando nós lemos os 3 textos de nossa liturgia, nós somos chamados a adorar exclusivamente a Deus. O irmão Célio leu o Salmo 16, que fala: Senhor é meu único bem, outro bem eu não possuo, senão somente a Ti, ó Deus. Quando eu li o texto de Êxodo, a gente viu que Deus ordena não ter outros deuses de prata e de ouro ao lado dele. Veja que não é no lugar dele, mas é ao lado. É ter Deus e mais uma pequena série de outros deuses. Quando o Fernando leu o texto de Lucas, a gente ouviu que não podemos servir a 2 senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a qualquer outras coisas, no texto específico, as riquezas do mundo. Somos chamados a adorar exclusivamente ao Deus. A nossa vida tem que ter um altar exclusivo. E esse texto de Juízes nos aponta para isso. Versículo 25 diz assim: Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi, que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: Quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal, livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jeru-Baal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Vamos orar? Senhor Deus, a sua palavra foi lida, a sua palavra está diante de nós e sabemos que ela é a única que transforma vidas, porque ela é a única que é palavra de Deus. Abençoa, Pai, as nossas vidas, ilumina nossos corações, fortalece o nosso entendimento, dá, ó Pai, condições para que a nossa disposição sempre seja voltada para adorar exclusivamente o Senhor. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nossa série de sermões sempre inicia com: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de tal adversário. Hoje não.
Hoje a gente vê que os filhos de Israel não fizeram o que era mal de novo, porque eles estão ainda nesse processo de maldade. E Deus está atuando, mesmo quando os filhos está todo mundo se dobrando a outros deuses. Nesse momento Deus está agindo, até o momento de libertar, de salvar o povo. Então por isso a nossa série hoje não começa com isso, mas começa uma outra cena. Só que nós precisamos recuperar o sermão anterior, que foi do capítulo 6, 1 a 24, para nós entendermos o que significa esse movimento de Gideão destruir um altar e construir outro. O que significa essa mudança de um altar a Baal para um altar ao Senhor? Se os irmãos se lembram, naquele momento, o povo de Israel tinha feito o que era mal perante o Senhor, como está lá no versículo 1 do capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Esses midianitas eram um povo forte da época. O livro dos Juízes vai dizer que eles vinham contra Israel como gafanhotos, com um único propósito. Não era nem saquear, não era nem tomar os bens para si, era destruir tudo. Era um povo implacável nas suas forças, implacável na sua vontade. Eu usei a ilustração, é como se a gente trabalhasse durante o mês inteiro, chegasse alguém ao final, tomasse o nosso salário e jogasse o dinheiro no fogo. Não é nem apenas a pessoa tomar o salário e comprar alguma coisa para ela. É tomar o dinheiro e jogar no fogo, destruir aquilo que é fruto do seu trabalho. Os midianitas faziam isso com Israel. Vinham como gafanhotos devido à quantidade de pessoas, para então tomar as colheitas, tomar os bens e então destruir. Tudo isso afligia o povo de Israel. O momento em que Deus fala com Gideão, Gideão está aflito. A gente vê isso no versículo 11, que diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Não era algo que atacava somente a sociedade e não entrava na casa da pessoa. Os midianitas vinham sobre todos, não escapava um. A gente vê Gideão malhando trigo no sentido de reservando, compactando o trigo para guardar ele e esconder, para que tivesse comida no ano seguinte. Porque ao final da colheita os midianitas sempre vinham, destruíam tudo, como se estivesse tacando fogo em tudo. É um povo extremamente angustiado. Mas a gente vê que ao longo dessa conversa de Deus com Gideão, Deus sempre se apresenta como aquele que prometeu e cumpriu. O que ele prometeu, ele cumpriu. Gideão entende isso. E no final do versículo 23 e versículo 24 vai dizer assim: porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo. Gideão extremamente angustiado, porque pensou que morreria por ver a Deus. Não temas, não morrerás. Essa é a frase de Deus para Gideão: você não vai morrer, não tema. Versículo 24, Gideão entende isso. Diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Agora a gente vai ver Deus chamando Gideão para outra coisa. Deus chamando Gideão para começar uma limpeza em seu povo, para que então o povo possa voltar a adorar verdadeiramente a Deus, para que então Deus livre o povo dos adversários. Deus não chama ninguém para as suas batalhas sem que primeiro essa pessoa tenha limpado o seu coração. Deus não chama absolutamente ninguém para a batalha sem que a pessoa primeiro comece a tirar os ídolos do seu coração. E a gente vai ver isso, porque em primeiro lugar Deus quer uma adoração exclusiva. Versículo 25, entramos então no nosso texto. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto,
com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Veja, Gideão tem que começar um trabalho pela sua própria casa. Não é um trabalho que ele vai fazer sobre toda a nação de uma vez só. Começa aos poucos. É na casa de teu pai. É o altar a Baal que está lá. É o poste ídolo que está do lado do altar. São esses dois os primeiros alvos. Lembram-se que quando o Senhor apareceu como anjo do Senhor a Gideão, e falou assim: Gideão, eu sou contigo. E o tema do sermão anterior foi: eu sou contigo, paz ao aflito, paz ao angustiado. O Senhor fala assim: eu tirei vocês do Egito. Tem um profeta que anuncia: o Senhor tirou vocês do Egito, o Senhor vos deu isso, vos deu aquilo. É interessante que Gideão sabia todas essas histórias. Quando Deus fala, eu sou contigo, Gideão fala: cadê o Senhor Deus que fez tudo aquilo, tirou o povo do Egito, fez o povo andar pelo deserto, deu Canaã ao Egito, mas como que a gente agora está sofrendo com os midianitas? Como que uma pessoa sabe que Deus já agiu no meio do seu povo como antes? Provavelmente seu pai ensinou a respeito de Deus. Seu pai falou: existe um Deus que tirou o nosso povo de Israel. O profeta só veio relembrar isso, mas tudo estava lá na mente, talvez escondido, no fundo da mente de Gideão. Mas o pai tinha ensinado. Sabe o que era este momento aqui? Deus não tinha sido colocado para escanteio. Não, esquece Deus, Ele não existe. O Senhor não tinha sido excluído da adoração. Certamente, a religião oficial era: vamos nas 3 festas do ano até o tabernáculo do Senhor e vamos adorar ao Senhor. Tem a festa da Páscoa? Vamos lá, sacrificar o nosso cordeiro, comer o cordeiro pascal. O Senhor exige isso na sua lei. Tem a festa das primícias, da colheita? Vamos lá, ofertar aquilo que o Senhor requer de nós. O culto oficial acontecia. Era como se o povo todo domingo fosse para a igreja. Todo domingo estava lá. Oficialmente era isso. Só que no dia a dia, nós temos nossas colheitas, nós temos nossas plantações. Precisamos que a chuva caia. Vamos adorar ao Baal. Vamos adorar o poste ídolo, deuses da fertilidade. Baal, o senhor da chuva. Lembram-se da história de Elias com os centenas de profetas de Baal, que acontece no Monte Carmelo? Diz que Elias é o único profeta do Senhor ali no meio. E tem Baal com seus 400 profetas. Elias propõe um desafio para o povo. Se Baal é Deus de verdade, cortem aqui os animais, joguem em cima da lenha e peça que Baal derrame fogo do céu, porque naquele momento havia seca sobre a terra. Dizia que durante muitos anos não se chovia. Faça isso, ofereça a oferta a Baal para que ele envie a chuva depois. E diz que nada daquela oferta, diz que eles se cortavam na adoração a Baal, se mutilavam, derramavam sangue e dançavam ao redor e chamavam e clamavam por Baal, e nada de Baal consumir aquele holocausto. Por consequência, nada da chuva do Senhor da chuva vir até a terra. Elias então faz o seu momento de sacrifício, coloca o animal sobre a lenha, pede para todo mundo encharcar a lenha e clama ao Senhor. Diz que naquele momento consome-se, pega fogo o animal, Deus consome a oferta. Então os profetas de Baal são mortos, o povo sai do Monte Carmelo e a chuva vem na sequência, depois de um período de seca. Mas por que as pessoas adoravam a Baal? Porque ele é o Deus da chuva, e sem chuva não tem colheita. Agora a religião oficial é: vamos adorar ao Senhor no tabernáculo nas 3 vezes no ano. Vamos, nos nossos dias, vamos para a igreja no domingo adorar ao Senhor. Mas durante a semana eu tenho o meu trabalho, e eu preciso de um Deus que alimente o meu trabalho. Durante a semana eu tenho as minhas dificuldades financeiras,
tenho as minhas dificuldades de saúde, eu preciso de um Deus que provenha o sustento para isso. Qual que é o Deus da chuva? É Baal? Vamos adorar Baal, a gente precisa de chuva para colher. Qual que é o Deus da minha segurança? O que traz segurança para a sua vida? Se você tivesse que responder, sem isso eu não vivo, o que seria? Seria Deus ou seria qualquer outra pessoa ou coisa? Se vier à sua mente, sem dinheiro eu não vivo, você vem à igreja no domingo e adora a Deus oficialmente, mas no privado, na sua casa, no seu dia a dia, você tem um outro Deus na sua vida, o dinheiro. Por isso, no texto que o Fernando leu, não podeis servir a dois senhores, ou se adora a Deus, ou se adora as riquezas. Não sei viver sem uma pessoa, não sei viver sem meu namorado, não sei viver sem minha namorada, não sei viver sem aquele amigo. Quando briga comigo, parece que a minha vida acabou. Essa pessoa se tornou um Deus. Tem autores que dizem que as pessoas buscam duas coisas na vida: significado e segurança. Significado é, eu preciso que as pessoas percebam que eu tenho valor. As pessoas têm que achar que eu sou útil, que eu tenho valor para a vida delas. Então são pessoas que sempre querem estar em destaque, querem ser reconhecidas pelo que fizeram, querem ser reconhecidas pelos seus talentos, pelos seus dons. E às vezes isso se torna orgulho. O orgulho se tornou um Deus na vida dessa pessoa. A outra coisa que as pessoas sempre estão atrás é segurança. Segurança é eu preciso ser amado. Não preciso ser reconhecido, mas eu preciso ser amado, eu preciso ser cuidado. Quando a pessoa se sente um pouco excluída, parece que a sua vida começa a acabar. E nesse momento, a segurança se tornou um ídolo. O preciso ser amado, o preciso ser cuidado, se tornou um ídolo. Deus requer adoração exclusiva. Não é só adoração oficial do domingo. Não é só adoração de ir 3 vezes ao tabernáculo, como o povo fazia. Deus não quer ídolo algum ao seu lado. Por isso ele chama Gideão para destruir o altar de Baal, destruir o altar de poste ídolo e edificar um altar exclusivo ao Senhor. Vejam que no versículo 25, naquela mesma noite, o Senhor fala assim: toma um boi que pertence ao seu pai. O pai de Gideão adorava Baal e se curvava perante o poste ídolo. Aquele boi seria dedicado a quem? Ao Deus de Israel, a Yahvé? Ia ser dedicado a Baal ou ia ser dedicado ao poste ídolo? Tenho certeza que era um dos dois últimos. Deus fala assim: tudo me pertence, inclusive esse boi que vocês estão preparando para sacrificar a Baal. Eu quero que você tome este boi, destrua o altar de Baal, destrua o altar do poste ídolo e sacrifique a mim este animal. Tudo me pertence. Versículo 26: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o ofereças em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Poste ídolo, há uma discussão sobre o que seria isso. Muitos vão dizer que o poste ídolo era um monumento de madeira que representava a genitália masculina. Esse seria o poste ídolo, porque significa fertilidade. A ideia é de que então teremos uma colheita farta. Outros vão dizer que é um Deus com uma forma específica. Mas veja que Deus fala assim: você vai sacrificar este boi que era para Baal, e a lenha do sacrifício vai ser o poste ídolo que você vai destruir. Por quê? Deus quer mostrar que qualquer outro Deus que a gente coloque em nossa vida é falso. E essa vai ser a grande parte, o grande destaque da terceira parte do meu sermão. Todos os deuses aqui são falsos. E Deus chama Gideão a mostrar isso. Versículo 27 em diante, a gente entra na terceira parte. Deus requer adoração exclusiva, como a gente viu na primeira.
Mas antes de começar a lutar com aquilo que nos angustia, a gente tem que se agarrar àquilo que nos liberta. Antes de lutarmos com o que nos angustia, temos que nos agarrar ao que nos liberta. Versículo 28. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. Ou seja, Gideão fez tudo o que Deus pediu. Derribou o altar, construiu um altar, sacrificou o boi, pegou o poste ídolo e fez a lenha. Tudo isso Gideão fez exatamente como o Senhor queria. Contra o seu pai, que era o dono da casa, o dono do altar a Baal, o dono do poste ídolo, aquele que provavelmente, talvez desempenhasse até o papel de sacerdote a Baal. Talvez era ele que cumpria o papel de: você vai diante de Baal por nós. O templo era na casa de Gideão, onde as pessoas do seu vilarejo iam até ele para sacrificar, para adorar a Baal. Deus chama Gideão para começar de dentro daquilo que é o centro da sociedade da tribo de Gideão. É o centro, é onde todo mundo vem, é onde todo mundo gira. Deus começa a obra no centro da sua vida. Deus começa a obra no seu coração. Tem que arrancar os ídolos do coração para que Deus ocupe o lugar. Ídolo do coração é qualquer coisa que você valorize mais que Deus. Ídolo do coração é qualquer coisa que você diga: sem isso eu não sei viver. 29. Então o pessoal da aldeia, inclusive o pai de Gideão, diz assim: e uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando o inquirido disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Veja como um ídolo é tudo aquilo que você não consegue viver sem. Gideão profanou o altar dos ídolos da sua tribo. Gideão destruiu, Gideão cortou o poste ídolo, fez lenha para ser queimada com o poste ídolo. Ao ver aquilo ali sumindo, ao ver os ídolos sendo destruídos, o que vem à mente do povo? A nossa vida vai por água abaixo. Se já está difícil com os midianitas, porque eles vêm e destroem a nossa colheita, a gente vai nem ter colheita para os midianitas levar embora. O altar ao Deus das chuvas foi destruído, não haverá mais chuva. O altar ao Senhor Baal foi destruído. Como a gente vai ter plantação? Como nós vamos ter colheita? É desesperadora a situação. Mais uma forma de você identificar um ídolo na sua vida é aquilo que causa desespero quando começa a ser arrancado. Quando algo é tirado de você, se traz desespero. Se você começa a dizer: eu não sei viver sem isso, e você entra numa depressão profunda, e você não quer ver mais as pessoas, e você diz: eu não vou mais para a igreja porque faltou isso na minha vida, não quero mais saber de Deus porque faltou isso na minha vida. Quando isso começa a ser arrancado e traz desespero, há um ídolo no coração. Há um ídolo que está ali, do lado de Deus, mas ele está do lado, e Deus não quer nada do lado. Ídolos do coração, ao serem arrancados, trazem desespero. A gente pode avaliar se a gente idolatra alguma coisa pelo nosso tempo, o quanto você dedica para cada coisa do seu dia a dia. Pelo nosso dinheiro, para onde vai o nosso dinheiro, além das coisas básicas de nossa vida? Como é a nossa fidelidade com dízimos e com aquilo que traz desespero? 3 critérios para avaliarmos se no nosso coração há um ídolo. Onde eu estou gastando meu tempo, onde eu estou investindo meu dinheiro, sumiu algo de minha vida, trouxe desespero? Esses são os 3 critérios. Gideão destruiu tudo. As pessoas olharam e viram: cadê?
E agora? Como será a nossa colheita? Como será tudo? Tragam para fora aquele que fez isso. Precisa ser morto. Precisa pagar pelo que fez. Chega ao ponto máximo, que é tirar a vida de alguém. Todos aqui são judeus. Todos aqui sabem o que é a lei de Deus. Todos aqui sabem que desde o dilúvio, Deus colocou uma ordem assim: não tirarás a vida do teu irmão, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas aqui o Deus é outro. Yahvé pode até estar do lado, o Deus de Israel pode até estar do lado, o Deus verdadeiro pode até ser adorado 3 vezes no ano, mas o Deus verdadeiro é outro, porque ninguém pode servir a 2 senhores. Vamos matar Gideão, vamos matar. Ele destruiu tudo, ele acabou com a nossa aldeia, vamos matar Gideão. Deus requer exclusividade, porque Ele é o único que é verdadeiro. Ele é o único que liberta. Ele é o único que, ao ser arrancado de nossa vida, deveria trazer desespero. A grande questão é: Deus não pode ser arrancado da vida de um cristão, e por isso Ele é verdadeiro. E esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto é: por que os ídolos são falsos? Por que os ídolos são mentirosos, no sentido assim de não existem? Apesar de serem apresentados como uma verdade absoluta, eles não existem. Por que os ídolos são falsos? Porque eles não podem se defender. Eles não podem se defender. 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, ou seja, que chamaram: vamos matar seu filho. Contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. E fiquem com essa frase aqui: ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda com ele, pois ele derrubou o seu altar. Deus começa algo que a gente pode chamar de avivamento neste instante. Avivamento não é aquelas coisas grandiosas que a gente já ouviu falar. A gente tem avivamentos com multidões se convertendo ao mesmo tempo. A gente tem avivamentos como nos Estados Unidos no século XVIII, que o domingo era exclusivamente reservado ao Senhor, não se fazia absolutamente nada no domingo. A gente teve avivamentos como em Genebra, que os bares eram fechados, que os prostíbulos eram fechados, numa cidade em que a principal renda era bares e prostíbulos. Imagina uma cidade abrindo mão assim: o que traz dinheiro para nós, para sobrevivermos? São os soldados que passam por aqui e usufruem dos bares e dos prostíbulos. Mas nós servimos a Deus, vamos fechar tudo. Nem que a gente morra à míngua de fome, vamos fechar tudo. Isso é um avivamento, quando o ídolo do coração, que é a riqueza, que é o sustento, é jogado fora para dizer: é mais importante servir a Deus do que a qualquer outro Senhor. Há avivamentos, como a pregação de Pedro em Atos 2, no famoso sermão do Pentecostes, que converte 3.000 pessoas. Há avivamentos que mais 2.000 pessoas, logo na sequência, são convertidas e a igreja passa a ser de 5.000. Mas há avivamentos que começam na vida de uma pessoa sozinha, como Gideão. Ao ele servir a Deus com fidelidade, o seu pai se converte. Veja o texto que eu pedi para os irmãos terem em mente. No final do versículo, na metade do versículo 31. Qualquer que por ele contender, esta manhã será morto. Todo mundo dizendo assim: a gente precisa vingar Baal. A gente precisa matar Gideão. A gente precisa requerer o sangue de Gideão. Vamos contender contra Gideão. E o pai de Gideão, provavelmente o sacerdote de Baal, aquele que no seu território, na sua casa, tinha um altar para Baal, ele fala assim: se alguém contender contra Gideão, será morto. Não é um pai defendendo o filho, é o pai reconhecendo que seu filho está com Deus. É diferente. A gente não está mais batalhando contra Gideão,
A gente não vai contender contra Gideão. O único que pode tirar a vida aqui é o próprio Deus. Isso é reconhecer aquele que era o líder da idolatria, o líder do culto a Baal, compreende que há um Deus maior que Baal. E ele continua, final do versículo 31, se é Deus, se Baal é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Um Deus falso não pode contender por si mesmo, não pode se defender, não pode batalhar pelas suas causas. O dinheiro, ele é arrancado da sua vida, ele não vai contender para ficar com você. Pessoas são arrancadas da sua vida, elas não vão batalhar para ficar com você. Saúde pode ser arrancado da sua vida em algum momento, ela não vai batalhar para estar com você. Deus é o único que batalha pelo seu povo. Por isso o apóstolo Paulo pôde escrever assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos. Ou então, o famoso cântico que a gente canta: não há profundidade, não há altura, não há potestades, não há anjos, nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que nada, nem a profundidade, nem a altura, nem anjos, nem principados, demônios, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus? Porque um Deus verdadeiro contende, luta, batalha por aqueles que Ele comprou. Batalha a ponto de ir para uma cruz. Batalha a ponto de morrer por aqueles que Ele salvou. Um Deus falso nem sabe o que está fazendo. Por isso, os profetas sempre criticaram aqueles que se curvavam para os deuses de prata, os deuses de ouro, os deuses de madeira, porque eles não são capazes nem de se criar, eles não são capazes nem de se autofazer, nem de se autocriar. Eles precisam de alguém que vá lá, derreta o ouro, então forme a estátua de ouro. Eles precisam de alguém que vá até o meio da floresta, como os irmãos ontem foram buscar galhos para fazer a fogueira, arranque os galhos, corte com um machado o tronco. Eles precisam de alguém que faça a estátua. Um Deus falso não se cria na sua vida, você cria ele no seu coração. O Deus verdadeiro não é criado, o Deus verdadeiro é eterno, o Deus verdadeiro luta pelos seus. E a gente vai ver no próximo sermão que Ele luta a ponto de você não precisar levantar uma espada. Deuses falsos existe um monte. Qualquer coisa pode tomar a sua vida, qualquer coisa pode tomar o seu coração. Você pode achar entretenimento à solta. Ontem eu falei no texto de Deuteronômio 6, no culto que tivemos na casa da Adriana e do Cristiano. Lá as distrações eram poucas. As distrações agora a gente tem plantação, a gente estava caminhando 40 anos no deserto, agora a gente chegou numa terra que tem plantações. Isso pode tomar lugar de Deus. Agora a gente tem casa, a gente não precisa mais habitar em tenda para lá e para cá, peregrinando por deserto. Isso pode tomar o lugar de Deus. Agora a gente tem olivais, agora a gente tem onde extrair o nosso azeite. Agora a gente está numa terra que tem mel, que tem leite. A gente tem cidades organizadas, a gente não é mais um bando de peregrino no meio do deserto. Nós, no século XXI, olhamos para isso e falamos assim: poxa, mas isso é uma vida básica, isso não tem nenhum atrativo. Tem que trabalhar ainda, tem que plantar, cuidar da colheita. O que é atrativo para os nossos olhos hoje? Quer ver como tem coisas que podem tomar o nosso coração sem a gente nem perceber? Lembra-se que um dos critérios que eu falei é tempo? Tenho certeza que há pessoas que a primeira coisa de manhã faz é abrir a rede social e ver o que está acontecendo no mundo.
No mundo não, geralmente na vida do seu amigo, que você talvez vá até encontrar durante o dia, no trabalho, na escola. Por quê? Porque é só o primeiro minuto do dia. Ao longo do dia, você vai dedicar mais algumas horas nessa rede social. Isso é um Deus. Você nunca vai dedicar ao mesmo tempo, tenho certeza. A gente não consegue dedicar ao mesmo tempo. Isso toma a nossa mente, isso toma o nosso coração, isso toma a nossa vontade, isso toma nossas forças. Algo que pode ser o nosso Deus é quando a gente olha no final do mês e várias vezes a gente passa por situações difíceis que a gente não está esperando, situações que vêm e levam centenas de reais, às vezes mais, por conta de um imprevisto de saúde, um imprevisto no carro, um imprevisto em alguma coisa, e a gente vai ver no final do mês que a nossa conta ficou um pouco negativa ou muito negativa. E a gente não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir mais tranquilamente. Essa estabilidade se tornou um Deus. Precisar de estabilidade financeira se tornou um Deus. Hoje em dia, um dos grandes deuses é a estabilidade financeira. Talvez vocês já conheceram casais que disseram assim: preciso trabalhar antes, preciso criar um emprego bom, ter um emprego bom, ter minha casa, ter tudo isso para então ter um filho. Mais do que isso, a gente vê namorados. Conheço pessoas que ficaram 10 anos namorando porque diziam que não tinham condições. Pessoas que já em idade de casar, não estou falando nem pessoas que começaram cedo a namorar. Pessoas que começaram com 20 e poucos anos a namorar, mas ficaram 10 anos porque disseram: enquanto eu não tiver minha casa, eu não caso. Crentes fazem isso. A estabilidade financeira virou um ídolo. Pessoas que dizem: eu não quero ter filhos porque isso vai mudar muito a minha rotina, quebram um dos primeiros mandamentos do Senhor: crescei e multiplicai-vos. Não, mas é melhor ter a estabilidade financeira do que obedecer ao Senhor. Os ídolos são tantos, os ídolos são tão diversos, os ídolos se apresentam em cada aspecto da nossa vida que a gente nem percebe às vezes, mas eles estão lá. Quando eles são arrancados, a gente vai perceber que eles ocupavam um espaço muito maior do que deviam. E quando Deus é arrancado da sua vida, você perceberia que faz falta? Supondo que você é daquelas pessoas que senta no final de dezembro, lá está virando o ano, e fala assim: eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Daí você começa a ler lá Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, tem uma genealogia, daí você já pula um dia. Você percebe que a Bíblia foi arrancada por você mesmo do seu dia a dia? Deus, a voz de Deus foi arrancada. Ok, conseguimos passar de Gênesis 4, foi até final de Gênesis 50, começa Êxodo, chega a Êxodo 20 e pouco, tem um monte de mandamento. Levítico então pronto, arrancou a Bíblia o resto do ano. Não, mas domingo eu estou na igreja. Você pode ser um religioso oficial igual o povo da época de Gideão e do lado ter vários deuses. O Senhor quer um altar exclusivo a Ele. Ele não quer compartilhar o seu altar. Por isso a nossa igreja sempre tem que ser pura, a gente não mercadeja a palavra, a gente não faz nada para atrair pessoas simplesmente por atrair pessoas. A gente faz tudo para a glória de Deus. Ontem conversava no final do momento lá que a gente já estava conversando com o Davi. A gente falava: nosso culto é todo para Deus. A gente ora, nós para Deus. A gente chega e canta, nós para Deus. Chega um momento em que a igreja inteira fica em silêncio, então apenas uma pessoa fala, que no caso é aquele que está pregando a palavra, porque ele está falando a palavra de Deus para nós. É tudo em Deus. A gente não compartilha o altar com Deus, de Deus com outros. O altar de Deus é exclusivo, a pregação de Deus é exclusiva. A gente não deve compartilhar as nossas vidas com outros deuses. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por esta manhã, te agradecendo porque
Muitas vezes nós batalhando contra, o Senhor batalha ainda a nosso favor. E a gente não consegue compreender como há um Deus tão misericordioso. Era para o Senhor destruir a gente, era para o Senhor punir a gente. Mas o Senhor, ao invés de destruir e punir, apenas nos disciplina, como um pai disciplina o filho. Senhor, Tu és o Deus verdadeiro, porque o Senhor contende por si mesmo e pelos seus. Não há nada criado, não há nada que seja finito, que tenha um fim, que pode nos separar do Seu amor. Porque o Senhor mostrou o Seu amor, até mesmo morrendo numa cruz por nós. Obrigado pela obra de Cristo, que nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, para que nós tenhamos um único Senhor. Não estamos mais sob o império das trevas, com vários senhores, com vários deuses. Estamos no império, no reino da luz, no reino de Cristo, onde Ele é o único Senhor, onde Ele é o único Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a viver dessa forma. Ajuda-nos nos nossos dia a dias a dedicarmos o tempo que o Senhor requer de nós, a dedicarmos aquilo que o Senhor nos deu, devolver aquele dízimo. Falamos apenas de dízimos, não falamos além disso. A gente quer cumprir a Sua vontade porque o Senhor é o nosso Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a no momento em que algo for arrancado de nossa vida, que o nosso coração possa entender que há um Deus maior e que há um Deus que pode ser refrigério para as dores, um Deus que nos ajuda, ó Pai, quando a tristeza vem, um Deus que é o nosso refúgio. Por isso o Salmo 16, Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, guarda-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ajuda-nos a nos refugiar em Ti. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome santo de Cristo. Amém.